senhores telespectadores, vamos hoje visitar a Serra do Marão. Ela está bem na nossa frente, vem aqui ao fundo um edifício, é a pousada de São Gonçalo. É esta pousada que vai servir de ponto de partida para a nossa viagem. E vamos começar exatamente pela pousada. Esta pousada de São Gonçalo foi construída inteiramente de raiz. Aqui o lugar era deserto. Apesar disso, pode hoje considerar-se uma pousada histórica, porque marca o arranque dessa verdadeira batalha que foram as pousadas turísticas. A fundação é 1942. Eu tenho aqui na minha frente dois recortes de jornais. Um é a inauguração da pousada em 1942. Vê-se aqui ao meio o António Ferro, que é o homem que tem a ideia das pousadas. O outro é já deste ano. É um recorte de um jornal deste ano, em que se anuncia que novas pousadas vão nascer em edifícios emblemáticos. E tem uma declaração do Ministro do Turismo anunciando que vão estabelecer pousadas na Quinta de Valdeabrão, no Forte de Angra do Heroísmo, no Forte de Peniche, no Palácio de Estóio, no Algarve, também no Algarve, em Tavira, no Convento da Graça, no Cabo Especial, naquele grande santuário, em Santa Clara de Vila do Conde, é outro edifício magnífico, e no Sanatório Ferroviário da Covilhã. Sobre isto diz que pousadas só podem ficar em edifícios históricos. Eu não sou tão radical. Eu acho que ficam muito bem em edifícios históricos. Mas há lugares tão bonitos e tão estratégicos que tem que se construir lá a história, tem que se pôr lá o edifício. Foi exatamente o caso desta pousada. De qualquer modo, reparem, entre estes dois recortes há quase 50 anos de diferença. Continua-se na mesma linha a fazer pousadas. Esta mesma, em que estou, foi há muito pouco tempo remodelada. A propósito de remodelação, não quero deixar de dizer uma coisa em que já tenho insistido muitas vezes. As pousadas turísticas, além da sua função de hoteleira, enfim, de abrigarem o turista que passa, podem ser mostruários dos valores nacionais, podem ser montras para mostrar muita coisa ainda boa que se faz em Portugal. Nós temos cópias de móveis antigos magníficas aqui nesta região de Passos de Ferreira. Temos belíssimos tapetes, temos as nossas porcelanas, que contam entre as melhores da Europa. Temos fábricas de cerâmica de grande valor, temos a cristalaria de Alcobaça, temos esculturas de granito, olhem, temos o trabalho dos encadernadores, os nossos mármores de Estremoz, granitos polidos, mesmo mostruários dos nossos vinhos, dos nossos queijos, dos nossos tecidos. Cada pousada ser algo que mostrasse a quem passa que ainda há muita coisa boa em Portugal. Não é esse caminho que está a seguir, pelo contrário. As pousadas ficam muito bonitas, o trabalho dos senhores arquitetos é excelente. Depois, quando chega à decoração, aí é que é um diabo. Não percebo a decoração. Ora, neste caso, o que preside a decoração é a ideia. Aqui, isto é o cesto de vime, o cesto onde se metia a roupa suja. Em cima tem a mala de cartão da Linda de Sousa, não sei se lembram dessa cantiga, aqui de há 20 anos, do pobre imigrante que tinha a côdea de pão e a mala de cartão. Bom, e depois da roupa suja e da mala de cartão, tem a servir de candeeiro uma lata de azeite, como usavam os camponeses aqui há 50 anos. Claro, há gostos para tudo. A pousada está localizada no centro de uma região cheia de interesse. Tenho aqui o mapa da região. A pousada fica aqui.
Se eu apoiar aqui um compasso com uma abertura que represente 20 km, dentro do círculo respectivo ficam 4 cidades: Amarante, o Marco de Canaveses, o Peso da Régua, Vila Real. Vilas cheias de interesse, como Baião, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião. Fica toda a Serra do Marão, o Parque Natural do Alvão, as Terras de Basto. Passa por centenas de aldeias, dezenas de igrejas românicas, as margens do Tâmega. É uma das regiões realmente mais interessantes de todo o norte do país. E tudo isso se pode atingir aqui, a partir da Pousada. Enfim, os 20 km são em linha reta, mas por mais voltas que a estrada vê, nunca passa dos 40. Quer dizer, em meia hora de caminho podemos visitar toda essa região. Vamos começar já essa volta para não perder mais tempo. E começamos precisamente pelo ponto mais alto da Serra do Marão. Vem além um marco geodésico. Segundo os guias turísticos, aquele marco está a altitude de 1450 metros. Bom, à volta do marco vem uma data de torres. É claro, são antenas de emissoras de várias coisas. O que conseguem é que o alto da serra parece um porco-espinho. É evidente que isto se pode resolver, não é fácil, mas pode, e isto é um atentado à paisagem. Naquele marco acaba o concelho de Vila Real, acaba o concelho de Baião, acaba o concelho de Amarante e acaba o concelho de Santa Marta de Penaguião. Um palmo para aqui, um palmo para ali, estávamos perante concelhos diferentes. Bom, isso não é o pior. O pior é que toda a Serra do Marão está sob a jurisdição de 13 municípios. Eu tenho aqui um ofício que me foi mandado pelo Sr. Presidente da Região de Turismo da Serra do Marão. Diz-me que são 13 municípios, ver no cabeçalho. Bom, o cabeçalho diz que aqui na Serra do Marão há os municípios de Alijó, Amarante, Cabeceiras de Basto, Celurico de Basto, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Mondim de Basto, Mursa, Ribeira da Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Vila Real. Ora, com 13 municípios, cada um independente dos outros e com uma frágil comissão de turismo, como é possível fazer alguma coisa? Bom, é claro, isto vem de quando se organizaram os concelhos, ainda não havia turismo, ninguém pensava nisso, naturalmente. Não havia automóveis, quase não havia estradas. De resto, estes concelhos que agora temos, todos estes que eu lhes falei, já são concelhos do liberalismo. Porque antes do liberalismo, na Idade Média, Portugal tinha perto de 1000 concelhos. Perto de 1000. Depois, enfim, vieram os estadistas liberais e reduziram isso a uma terça parte. Cerca de 300. Porque, segundo o pensamento do Alexandre Herculano, o concelho era a célula base do país. Realmente, na Idade Média, o concelho era apenas uma organização de vizinhos. Tinha mais ou menos o valor que hoje tem a freguesia. Essa ideia de ser uma sede de poder, com passos do concelho, com um governo, com um pequeno parlamento, tudo isso é uma ideia romântica em que as sedes do concelho ficavam a uma distância de cerca de 20 km umas das outras, 20 ou 25,
eram 5 léguas, o espaço que um homem podia percorrer num dia. Só que depois inventou-se o automóvel. Hoje 25 km não é nada. Hoje realmente os municípios são uma veneranda tradição a conservar, são um monumento que vem do passado, mas há outras realidades, como por exemplo o turismo, e tem que se dar meios materiais, meios humanos, meios de intervenção para que as comissões do turismo possam efetivamente impor uma política de valorização das suas regiões. Política que me parece que evidentemente falta agora na Serra do Marão. Mas no Marão há muitas terras bonitas. Eu estou agora em Gondar. Estamos diante da Igreja Velha de Gondar. O edifício que está daquele lado era um convento de monjas. Tudo isto é do século XII. Gondar está ligada a uma história que eu não sei se é história, se é lenda. Como sabem, uma das mais importantes cidades da Abissínia chama-se Gondar. Suponho, aliás, que é a segunda cidade da Abissínia. A primeira é a capital, Addis Abeba, e a segunda será Gondar. Bom, dizem aqui que foram imigrantes portugueses que foram naquela grande expedição à Etiópia no século XVI que fundaram a cidade de Gondar. Não sei se é verdade, não sei. Não tive tempo para investigar isso, mas é um assunto que vale a pena ser tirado a claro. O que é certo é que aqui, na Serra do Marão, desde o século XII, se venerava Santa Maria. Era uma Nossa Senhora sentada na cadeira que estava a dar de mamar ao menino Jesus. Essa imagem do século XII envelheceu, apodreceu, e no século XIV ou XV, eu estive a ler, pareceu-me que aquilo diz 470, se assim é do ano de 1470, século XV, do tempo do rei Dom Afonso V. Aquilo já é uma réplica da primeira imagem de Santa Maria de Gondar. Mesmo assim, é uma das obras-primas da escultura gótica portuguesa. Ela está na Igreja Nova, tiraram-na daqui, levaram-na para a Igreja Nova. É uma imagem lindíssima. Ela desapertou os alamares do corpete e com o seu seio alimenta o menino Jesus. É dos mais preciosos exemplares da arte gótica em Portugal. Mas há monumentos muito mais antigos. Olhem para este rochedo. O povo chama-lhe o Lagar dos Mouros. Bem, como sabem, o povo dizem que tudo o que é muito antigo é dos mouros. E isto é muito antigo. Muito mais antigo do que os mouros. E quase com certeza não é lagar de coisa nenhuma. Os lagares são ou de vinho ou de azeite. E aqui quase não há vinho e aqui são raras as oliveiras. É certo que tem ali 1, 2, 3, talvez 4 lugares onde se fazia escorrer um líquido, o líquido acumulava-se nestas pias e era aqui que era recolhido. O que é isto? Um santuário? Um templo? Realmente um lagar, como o povo diz? Os senhores arqueólogos estudem e digam.
mas toda a região é muito rica de monumentos históricos. O que está agora na nossa frente é a igreja do velhíssimo convento do Divino Salvador de Travanca, um convento fundado no século X, ano de 970. É claro, depois teve obras no século X, XI, XII, XIII, XIV. O que hoje se pode ver é fundamentalmente a arquitetura romano-gótica do século XII, XIII. Nas encostas da serra ainda se podem ver manadas de gado. Era o boi do Marão, o boi maronês, um animal com características muito próprias, uma pelagem escura, um animal que não se presta a puxar carroças, não serve para isso, portanto, que não é muito útil para o trabalho, é sobretudo para dar carne. Dizem aqui que a carne, que a posta maronesa, que é deliciosa. Acho que o melhor é irmos prová-la. Bom, posta maronesa, posta mirandesa, qual das duas é a melhor? A melhor é aquela de que nós gostamos mais. Isso é assim com todas as postas do mundo. Não há que escolher. Eu realmente gosto muito da mirandesa, gosto muito da maronesa, mas não sou capaz de escolher entre as duas. Acho que ambas são muito boas. Só que é evidente que eu não vim a Amarante para falar na posta. Em Amarante há um tema que não pode ficar de fora. São Gonçalo de Amarante. Amarante é uma cidade lindíssima. Fica aqui junto do curso terminal do rio Tâmega, este estuário do Tâmega. Isto é realmente, parece um paraíso. É uma cidade que está a crescer. Do último censo, de há 10 anos para cá, cresceu 2.000 habitantes. E cresceu com o quê? Isto não tem assim grandes fábricas, não. Isto cresceu com a gente da terra, com os habitantes aqui de Amarante, que só em França há alguns 10.000. Mas gente que ama a sua terra, que manda o dinheiro e que quer ter um apartamento dentro da cidade. De maneira que, é claro, as aldeias aí na serra, essas estão a descer, mas a cidade cresceu. Uma cidade que cresce quando tanta coisa mingua é uma coisa que a mim enche-me a alma. Sobre o São Gonçalo. Bem, já sabem, tenho a ideia de que o São Gonçalo nunca existiu. São Gonçalo dizem que era um frade dominicano do século XIII, bom, mas os dominicanos escreviam tudo e nos registros dos dominicanos não há nenhuma referência ao São Gonçalo. São Gonçalo nunca existiu. Quem existiu aqui foi um Dom Gonçalo Mendes de Sousa, o Sousão. É um homem do século XII, ele é do XIII, já do século XIII. Ele era mordomo-mor do rei Dom Afonso II e foi realmente um homem que era dono de Amarante, era o senhor da Beetria de Amarante. Ser senhor de Beetria queria dizer que era escolhido pelos próprios moradores. Portanto, era um nobre fidalgo, dono da terra, que esta gente escolheu e pelo tempo fora adorou, ao ponto de, em vez de dizer Dom Gonçalo, começarem a dizer
São Gonçalo. Bom, os milagres que lhe atribuem, claro, são os milagres do Senhor da Terra. Fez a ponte, pois quem faz a ponte são os fradinhos, claro que não, são os senhores da Terra. E uma coisa que o fez ainda hoje há muita gente que se dirige a ele. Aqui é esta fita, vem esta fita. É uma frase. São Gonçalo de Amarante, casamenteiro das velhas. Por que não casais as novas? Que mal vos fizeram elas? É claro que este elas, a rimar com velhas, era a pronúncia castelhana, elhas. São Gonçalo de Amarante, casamenteiro das velhas. Por que não casares as novas? Que mal vos fizeram elhas? E as moças novas que queriam que ele as casasse, tinham que vir aqui e puxavam por esta fita do hábito. Puxavam, ó santo, e o santo, e punham aqui uma prenda, geralmente flores. Olhem, a flor de que o santo gostava, imaginem, era um cravo vermelho. E com os cravos vermelhos e uns puxõezitos ao santo, elas lá acabavam casando. Tudo isto faz parte da história espiritual do povo português. E quem vier ao Marão não pode deixar de vir aqui a Amarante, terra que tomou o nome do Marão, e vir aqui, eu não digo deixar um cravo, mas ter um olhar de simpatia para este Dom Gonçalo que o povo fez São Gonçalo. É, portanto, o único santo português que não foi feito pelo Papa, foi eleito pelo povo. Numa destas aldeias do Marão, nasceu um grande poeta, Teixeira de Pascoais, e em todos os livros dele há uma imagem do Marão. Bom, apesar desses livros terem hoje quase 100 anos, é essa imagem da Serra do Marão, essa imagem que todos os portugueses têm. Um vulto gigantesco, penhascoso, trágico, onde há só solidões, espectros, saudades. Bom, o Marão é claro que é isso. Teixeira de Pascoais retratou bem um certo lado do Marão, o lado rochoso, o lado agreste. Mas o Marão é muito mais do que isso. O Marão está cheio de vales verdes, de pequenas aldeias aninhadas como crianças no colo das montanhas. Olhem, de ribeiras que passam entre jardins. Às vezes passam rosas aqui nas águas das ribeiras. No conjunto, todo este sistema do Marão é um dos lugares mais atraentes, com mais possibilidades turísticas que existe no nosso país. Bom, tem possibilidades, mas ninguém quer saber disso. Isto fica a 70 quilómetros do Porto. Parece que devia ser já hoje uma grande área do Porto, se reencontrar com a natureza, de respirar o ar livre. Não. O Marão continua a ser uma terra primitiva. O Marão é quase do tempo do Adão e da Eva. As ribeiras continuam mansamente a correr debaixo das pontes medievais e as rosas que se desprendem dos jardins vão por ali abaixo. Este rio é o rio Ovelha, vai dar ao Tâmega, o Tâmega vai dar ao Douro, o Douro vai dar ao mar, e é o Marão que põe as flores no mar.